Pessoal, boa tarde. Vamos, boa tarde. Isso. Sejam todos bem-vindos a essa casa de paz, de amor, de muita luz, de energia. E vamos, acima de tudo, primeiramente agradecer. Agradecer ao Pai, ao nosso Deus de amor, soberanamente justo e bom, que permitiu o encontro dessa tarde, para que todos nós possamos sair daqui muito melhores do que quando chegamos. Vamos agradecer a esse Pai de amor também por ter embalado, carregado nos braços todos os trabalhadores dessa casa, os trabalhadores encarnados, os trabalhadores desencarnados, que tiveram muito trabalho, que depositaram muito do seu tempo, se envolveram com toda essa obra, com todo o auxílio da espiritualidade, e nós estamos agora beirando aí a 3ª ou 4ª semana de trabalho, e a espiritualidade continua tendo muito trabalho, porque pelo que eu estou vendo, vamos ter que continuar trabalhando para levantar os outros 9 andares da sala. Acho que mais uns 8 ou 9 salões resolve o problema aqui do Ceará. Mas vale a pena o lembrete de que essa equipe aqui do Ceará das Fraternidades é uma equipe que trabalha acima de tudo com o amor. O importante é que eles colocam o amor em tudo que fazem e seguem rigorosamente as lições do Cristo, quando ele diz: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei a porta e ela vos abrirá. Então vale aqui o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso agradecimento para toda a equipe Ceará das Fraternidades por tudo que construíram para nosso conforto e para nossa segurança, e que Deus dê saúde a todos esses trabalhadores para que continuem nessa seara do bem e nessa seara do amor. O tema de hoje proposto é exatamente sobre isso. É o capítulo 25 do Evangelho, que lá no 2º item, ele fala o seguinte: olhai os pássaros dos céus, olhai os lírios do campo. Esse tema, ele está embutido lá no capítulo 25, que tem como título, e não é coincidência, buscai e achareis. Então, esse buscai e achareis, ele começa a trazendo um ânimo para nós. Ele começa nos dando um impulso energético muito positivo para que a gente tenha primeiro a grande noção de macrocosmos onde nós estamos vivendo nessa atualidade, nessa encarnação. Nós estamos todos envolvidos por ondas eletromagnéticas. Nós estamos todos envolvidos por um fluido, por uma aura, por uma energia que se chama fluido cósmico universal. Isso quer dizer que tudo aquilo que nós produzimos, tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós almejamos, nós temos sim capacidade e condições de conseguir através da força do nosso pensamento. Então, o nosso pensamento, quando materializado naquilo que realmente nós queremos, é que nos faz caminhar ao longo de uma jornada, conquistando obras que nós tanto chamamos de sonhos. Os nossos sonhos são, sim, os nossos pensamentos. E esses sonhos vão se transformar em realidade à medida em que tivermos fé naquilo que queremos alcançar, em tudo aquilo que estamos buscando. Porque ter fé significa acreditar naquilo que não se vê. Mas a recompensa da fé é ver aquilo em que se acredita. Então, se eu penso positivo, eu tenho a minha fé. Se eu tenho a minha fé, eu tenho certeza absoluta que eu vou pedir e vou obter, que eu vou buscar e vou achar. Tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós pretendemos obter na sua vida, ele se divide basicamente, neste momento, em 2 grandes grupos. Vocês podem imaginar o seguinte, podem pensar: o que nós esperamos dessa encarnação, o que nós queremos dessa vida, ou é alguma coisa material, ou é alguma coisa moral. Para algumas pessoas, se você perguntar o que você espera da vida, o que você quer da vida, o que você almeja, o que você pede para a sua vida, algumas coisas vão falar:
Eu estaria contente com um carro 0 km, uma mansão não sei aonde, um cruzeiro de navio que está na moda, uma viagem internacional por mês cairia muito bem para minhas atuais necessidades. Para algumas outras pessoas, se você perguntar o que você almeja, o que você quer, quais são os seus sonhos, algumas pessoas dirão: eu quero ter saúde, eu quero ter paz, eu quero ter alegria, eu quero sedimentar a minha fé, eu quero receber aquilo que eu puder de bom ao longo de uma encarnação. Eu quero criar os meus tesouros aqui na Terra. Tudo isso que nós almejamos, tudo isso que nós pretendemos, nada mais é do que as nossas tendências de conquista. São aqueles tesouros que pretendemos conquistar ao longo dessa encarnação. Os tesouros se dividem dessa maneira em tesouros materiais e em tesouros espirituais, os tesouros morais. Jesus nos alerta para que a gente tenha muito cuidado na nossa jornada encarnatória com esse acúmulo de tesouros. Porque se estamos num planeta de provas e expiações, nós necessitamos sim de tesouros materiais para que a gente possa sobreviver e viver e conviver nessa atual encarnação. Estamos num planeta de matéria, então todos nós estamos atrelados à matéria. Nós dependemos dessa matéria para sobreviver. Nós temos necessidade de comer, necessidade de beber, temos que nos agasalhar, precisamos nos transportar. Para que isso possa fluir naturalmente na nossa jornada encarnatória, nós devemos conquistar esses tesouros. São os nossos tesouros materiais. Esses tesouros materiais, embora necessários, eles têm um limite de sobrevivência. Porque muitos nós damos muito mais valor para esses tesouros materiais perecíveis e temporários do que para os tesouros morais, éticos e espirituais. Os tesouros morais que eu devo conquistar durante uma encarnação são todos aqueles tesouros que não ficarão no planeta de provas e expiações. Os meus tesouros morais, eles não estão relacionados diretamente com os meus tesouros materiais. Todos os tesouros materiais ficarão aqui, nesse planeta material de provas e expiações. Aqueles tesouros morais que eu conquistar, que eu conseguir conquistar, que eu for buscar, achar, pedir e obter durante essa encarnação, esses são meus. Eu levo como aprendizado, eu levo como conquista. No julgamento final, quando voltarmos ao plano espiritual, quando nós chegarmos no plano espiritual, quando estivermos entrando lá no plano espiritual, vai ter um grupo de espíritos, uma equipezinha de espíritos esperando a gente lá na porta do nosso lar ou em algum outro centro que a gente vá. A humildade fala mais. E os espíritos olharam para nós e falaram o seguinte: que trazes de tesouro na sua bagagem? E quando nós começarmos a procurar cartão de crédito, dinheiro, o carro importado, a casa, nós vamos ver que está tudo lá para baixo. E eles vão repetir: quais são os tesouros que conquistastes nessa encarnação? E aqueles tesouros que nós levaremos para o plano espiritual, que nós retornaremos para a nossa casa, trazendo na bagagem a conquista da nossa vitória encarnatória, eles não são materiais. São todos aqueles morais que nós vamos conquistar pela nossa perseverança, pela nossa fé e pelo nosso amor. Os tesouros materiais, por outro lado, eles são sim necessários, porque nós dependemos deles
e necessitamos deles para sobreviver e para passar ao longo dessa jornada encarnatória. Esses tesouros materiais, eles têm um limite de conquista, porque existe a nossa necessidade desses tesouros e existe o nosso merecimento para ter esses tesouros. Porém, nós que estamos encarnados num planeta de prova e expiações, precisamos ficar alerta para que a gente não passe uma jornada encarnatória correndo atrás de tesouro material supérfluo, aquele que é totalmente desnecessário para a nossa sobrevivência. E enquanto estivermos correndo atrás de tesouros materiais supérfluos, estamos esquecendo de angariar tesouros morais e espirituais que levaremos na nossa bagagem. Por isso que Jesus disse: não acumule tesouros na terra, preocupe-se em acumular tesouros no céu. Não corra atrás de tesouros que os ladrões roubam, que as traças roem e que a ferrugem destrói. Procure correr atrás daqueles tesouros que você levará no âmbito, no âmago, no interior da sua alma. Aqueles tesouros que são nossos e que ninguém vai tirar de nós. São aqueles tesouros que, quando retornarmos lá para aquele plano espiritual e nos questionarem quais são os tesouros que angariastes, nós vamos ter o que expor para aqueles espíritos que torceram por nós durante toda essa jornada encarnatória. E Jesus nos alerta, no capítulo 25, quando ele nos alerta que busca e acharás, pede e obtereis, bata na porta e ela vos abrirá. Ele nos alerta para lembrarmos que o nosso corpo é mais importante do que a roupa que vestimos. Aquilo que pensamos é mais importante que aquilo que temos. O ser é muito mais importante do que o ter, porque é isso que vai fazer a nossa diferenciação entre seres evoluídos ou em plena evolução ou seres estagnados, correndo atrás de matérias que ficaram por aqui. Madre Teresa de Calcutá nos ensina que as mãos que ajudam são mais sábias do que os lábios que apenas oram. Ela nos diz isso com ampla propriedade, porque as pessoas necessitam de bens materiais para sobreviver. Mas toda vez que eu colocar o bem material, a minha conquista material, acima das minhas necessidades espirituais, ou toda vez que eu determinar perder o meu tempo, ou aplicar o meu tempo, horas, dias da minha vida, correndo atrás de matéria, que muitas vezes será supérflua, eu estou conquistando tesouros que de nada elevarão o meu caráter espiritual. É muito mais importante ser do que ter. Ainda que num planeta de provas e expiações, ainda que num planeta material, não há problema nenhum em ter bens materiais. Não há problema nenhum em ter uma boa casa, uma boa roupa, um bom carro, um bom meio de transporte. O problema não está em ter. O problema está em querer mais daquilo que se necessita. O problema não está em ter o bem, mas qual é o proveito que a gente pode tirar daquela oportunidade de ter o bem. Eu sempre falo que se Deus deu a cada um uma oportunidade de engrandecimento, se Deus permitiu que riquezas materiais estejam na nossa mão temporariamente nessa jornada encarnatória, nós devemos usar em benefício próprio. O que significa usar em benefício próprio? Ora, se você é rico de bem material, se você tem matéria, utiliza esse bem material em teu proveito. Aproveita essa riqueza e investe em você.
Ah, mas eu faço isso, eu viajo 2 vezes por ano, eu carro novo, toco todo ano. Não é esse investimento. Se você tem a oportunidade de estar com a faca e o queijo na mão, se você tem uma conta corrente poupuda, se você é rico, usa essa riqueza em teu benefício e trabalha o desprendimento, o amor ao próximo, a fé, a tolerância, a gratidão e a misericórdia. Cria empregos, divide, seja caridoso, pratique atos de caridade, porque fora da caridade não há salvação. Amar ao próximo, doar, é ato de amor, e ato de amor é caridade. Se nós sabemos que ato de amor é caridade, eu tenho que fazer uma caridade comigo mesmo, para mim mesmo, utilizando o que Deus permite no meu benefício. Se eu tenho muito, eu vou procurar criar condições para ajudar os próximos, para fazer caridade. Eu vou estar melhorando, eu vou estar trabalhando o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, o desprendimento da matéria. Agora, se você não tem, se você é pobre, se você não tem bem material nenhum, aproveite essa oportunidade que é bendita. Trabalhe a fé, o amor, a riqueza espiritual. Em 1929, com a queda da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, em Nova York, muitos dos nossos irmãos tomaram a seguinte decisão: puxa vida, eu fui dormir milionário e acordei pobre. Nós tivemos isso aqui no plano Collor, mas é mais ou menos isso. Aquelas pessoas foram dormir ricas e acordaram pobres, miseráveis. O que muitos fizeram? Pularam dos prédios de Nova York. E lá os prédios são altos. As pessoas se suicidaram, muitos, porque foram dormir ricas e acordaram pobres. Quando chegar no plano espiritual, vão estar esperando, depois de um longo tempo, vão estar esperando esses espíritos e vão falar assim: o que fizestes com a oportunidade que o Pai lhe concedeu de tirar o bem material para ver como agirias diante da pobreza? Olha, eu era rico, quando eu acordei pobre eu me matei. Você perdeu uma encarnação. Você perdeu muitas encarnações. Porque colocou um tesouro material acima de um tesouro espiritual, acima de um tesouro moral. Por isso que Jesus diz: olha as aves do céu, olha os pássaros do céu, eles cantam, encantam, são belos, eles nada plantam, eles nada colhem, eles não acumulam alimentos no celeiro, porém o vosso Pai Celestial dá a eles todas as condições para que eles vivam bem. Olha os lírios do campo, olhai os lírios do campo. Por que se preocupar com tanta majestade? Por que se preocupar com tanta vestimenta, se o lírio nasce na terra e tem a vestimenta mais linda do mundo? Nem Salomão, o rei dos reis, se vestiu tão bem quanto a vestimenta daquele lírio. E ao chover, as gotas de água, as gotas cristalinas da água, caem sobre o lírio, realçam a sua beleza e se tornam pétalas luminosas. As mesmas gotas da chuva, ao cair na terra, transformam-se em lama, transformam-se em barro, e mesmo assim vão nutrir a beleza daquele lírio. Aquele lírio que por si é todo belo, e ele nada fez, nada trabalhou, nada justifica ele ser tão belo, mas aproveita a beleza enquanto não atrofia e será lançado ao campo. Então, quando Jesus nos alerta para isso, é porque nós estamos com certeza dando muito mais valor naqueles bens materiais que queremos ganhar
e estamos deixando de lado outros valores morais, passando por cima dos nossos irmãos de trabalho. Estamos prejudicando pessoas para conseguir o que nós queremos. Nós estamos atravessando uma fase terrível no nosso país, de pessoas que necessitam de bens materiais em exagero. A cobiça, o supérfluo, nos leva a cometer atrocidades que muito nos custarão no retorno à pátria espiritual. Então, se nós temos a oportunidade de ter bens materiais para sobreviver, que eu aproveite aquela condição e faça caridade. Caridade como ato de amor envolve aquilo que eu posso dividir com o meu irmão. Para que eu possa dividir com alguém, eu preciso ter vontade. Para que eu possa praticar o bem, eu preciso ter vontade. E para que eu possa fazer caridade, basta eu utilizar a maior ferramenta que Deus me deu, o livre-arbítrio. Praticar caridade, nós só temos duas opções: praticar ou não praticar. Por que não praticar a caridade? Se fora da caridade, não há salvação. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu sou miserável, eu ganho um salário mínimo e vou te falar, só, se me virar de cabeça para baixo, só cai carnê para pagar. Ah, é? Que pena que você é pobre. Madre Teresa de Calcutá era milionária? Chico Xavier tinha conta na Suíça? Jesus estava preocupado com o investimento na Bolsa de Valores? Alguma dessas figuras, esses ícones do comportamento e de exemplo, modelo da humanidade, precisaram de dinheiro, de bem material para fazer o que fizeram? Então não é aquilo que temos que vai nos tornar caridosos, mas é aquilo que somos que vai nos tornar caridosos. Precisamos aprender a ter limite nas nossas conquistas. Não deixarmos para lá e negligenciarmos os nossos cuidados básicos, mas entendermos que todas as condições que Deus nos provê de elevação é uma oportunidade de crescimento. E muitas vezes nós temos muito dinheiro, nós estamos com muitos bens materiais e nem prestamos atenção que nós estamos em provação. Que aquele bem está nas nossas mãos e milhares de espíritos estão olhando para nós, torcendo para que a gente aproveite aquela oportunidade de praticar o bem. Os espíritos nos rodeiam e falam: puxa vida, faz o bem, faz caridade, aproveita, ajuda o nosso irmão. E a gente vira o rosto. A gente negligencia uma oportunidade de crescimento próprio. Por isso que nós temos que ser ricos. Ricos, ricos. Se você tem muito dinheiro, aproveita e investe em você. Faça a riqueza rolar. Seja rico de bem material e rico de bem espiritual. Cresça os seus tesouros espirituais. Aquele que tem muito dinheiro e nada faz em benefício próprio, aquele que não ajuda, aquele que não faz caridade, o sovina, o mesquinha, o mão de vaca, o que mais vocês é? Ele é rico, mas ele é pobre de espírito. De nada adianta, o custo é muito alto. Tem aquele que é pobre, mas é rico espiritual. É aquele que não tem bens materiais, mas ele sabe ouvir, ele sabe falar, ele sabe abraçar, ele ajuda, ele ampara. São todos os nossos irmãos que eu falei. Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, Jesus. E tem aquele que é pobre, e é pobre mesmo, é pobre duas vezes. É aquele que não tem onde cair morto, não tem o que comer hoje à noite, ainda fala mal dos outros e diz que a culpa é de Deus. É isso que você fala. Não aproveita nenhuma oportunidade de crescimento. Tem gente, pessoal, que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Então o Evangelho
nos ensina que tudo que queremos, nós vamos conseguir. O nosso pensamento atrai tudo que nós almejamos. A força do pensamento manda buscar. E se ainda que nós pedimos a Deus que nos provenha de bens materiais, de supérfluos materiais, se não o temos, Ele vai sim nos dar aquilo que estamos querendo. Não através da matéria, mas através da saúde, da energia, do trabalho, da perseverança, da insistência. Deus dá a cada um de nós as condições necessárias para que a gente possa alcançar tudo aquilo que necessitamos e que queremos na vida, desde que seja do nosso merecimento. No dia do julgamento final, nós seremos separados em ovelhas e em cabritos. Quando Jesus retornar, a sua majestade sentará no trono que lhe é de direito e trará consigo todos os seus anjos. Aos pés de Jesus estará toda a humanidade, e Jesus os julgará, separando os bons dos maus, como o pastor faz, separando ovelhas dos cabritos. Jesus colocará os bons à sua direita e os maus à sua esquerda. Olhará para os da direita e dirá a eles: vinde todos vós a mim, ocuparás o reino de meu Pai, que já está preparado desde o início dos tempos. Vós sois os filhos benditos do Pai, pois tive sede e me destes de beber, tive fome e me vestistes, tive frio e me agasalhastes, estive doente e fostes me visitar, estive preso e viestes me ver. Os bons olharão para Jesus e dirão: mas meu bom Senhor, quando que estivestes com frio e lhe agasalhamos, tivestes sede e lhe demos de beber, quando tivestes fome e lhe demos de comer, quando que esteves doente, fomos lhe visitar, estivestes preso, fomos te ver? E Jesus dirá: em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos meus pequeninos, fizestes diretamente a mim. E da mesma maneira, Jesus olhará para a sua esquerda e dirão: ide vós, filhos do demônio, ide ao inferno arder nas cinzas, nas chagas do reino do diabo. O inferno que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Ide todos vós ao inferno, pois tive sede e não me destes de beber, tive fome, nem me destes de comer, senti frio e não me agasalhastes, estive preso, não fostes me ver, e fiquei doente e não viestes me visitar. Os maus atordoados olharão para Jesus e perguntarão: mas meu Senhor, quando tiveste sede, fome, frio, e não lhes auxiliamos? Quando estivesse preso e não fomos te visitar? Estivesses doente e não fomos te ver? E Jesus dirá: em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos meus pequeninos, deixastes de fazer a mim mesmo. Cada dia já traz consigo o seu próprio mal. Que a partir de hoje a gente possa ter consciência, força de vontade, ânimo, perseverança e amor ao próximo, para que a gente aproveite cada oportunidade, cada dificuldade, cada pedregulho na nossa frente como um elemento de crescimento espiritual, para que quando chegarmos lá, no final da nossa linha encarnatória, podemos olhar para trás e dizer: valeu a pena, missão cumprida, eu venci. Por isso que todos nós precisamos ficar com os 5 olhos muito bem abertos. Precisamos estar sempre com os 5 olhares muito bem alertas, olhando sempre para trás com agradecimento, olhando para o alto com louvor,
olhando para dentro com constricção, olhando ao redor com misericórdia, mas olhando para frente com fé e esperança. E pelo tudo que nós temos, pelo tudo que nós conseguimos, pelo muito que ainda haveremos de conquistar, e agradecendo ao Pai de amor por todas as oportunidades que nos tem dado, vamos fechar os olhos e dizer a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Um bom tratamento a todos e que todos nós possamos conseguir aquilo que hoje viemos buscar. Na paz de Cristo. Obrigado.